Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Preto e Azul. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu falo um pouquinho, eu faço uma associação entre a psicologia e os produtos da cultura pop. No episódio de hoje, no episódio novo, né, dessa nova temporada, da segunda temporada, eu vou falar sobre uma das melhores séries musicais e séries no geral já feitas em todos os tempos, que é Glee. Para você que não conhece Glee, né, eu vou dar aqui uma pequena introdução bem básica, que é Glee conta a história de um grupo de coral formado por adolescentes e estudantes de uma escola nos Estados Unidos. A escola fica na cidade de Lima, que é uma cidade fictícia nos Estados Unidos. E o que é que torna Glee tão interessante? Primeiro, Glee é importante apontar que Glee ela surgiu em um momento da história em que eram realizados muitos musicais, principalmente voltados ao público adolescente. Então Glee ela surge ali naquela leva de High School Musical, Camp Rock e outros que estavam sendo produzidos naquela época, onde High School Musical sem dúvida foi o mais bem sucedido de todos, em que High School Musical teve o seu último filme lançado no ano de 2008 e Glee ele é lançado logo em seguida em 2009, logo no início de 2009 nós já temos ali o primeiro contato com Glee, né? Eu particularmente só fui conhecer Glee no finalzinho do ano de 2009, mas creio que algumas pessoas tiveram um contato logo no início. Então a gente conhece esse grupo de pessoas e o que torna Glee tão interessante, e é uma coisa que sempre tem que ser levado em consideração e tem que ser lembrado, é a diversidade. Né? A gente está falando de uma época da história, que 2009, que faz um pouco mais de 10 anos atrás, em que essas questões de diversidade que hoje são muito frequentes, são discutidas de forma muito simples e a todo momento não eram discutidas. Então a gente tem acesso a um produto de televisão que acabou ficando muito famoso, merecidamente, voltado para o público infantil, onde trabalhava a diversidade sem fazer, vamos dizer assim, um alarde, sem querer dar textão naquela época, ou dando textões, mas de maneira muito disfarçada, que é a melhor forma, né, de falar sobre isso, pelo menos quando se fala de série. E aí a gente vê um grupo formado com pessoas diversas. No grupo de Glee você tem pessoas altas, baixas, gordas, magras, negras, latinas, pessoas que são gays e pessoas que são representadas como sendo deficiente, porque o ator que representava o Art, ele, embora ele tivesse uma cadeirante, né, ele fosse cadeirante durante todos os episódios da série, mas ele não era cadeirante de verdade, mas isso não como diminui o valor de ter esse tipo de representatividade, né, onde você via numa série de TV que se tornou tão popular e uma das coisas que tornou essa série tão popular com certeza foi essa diversidade, onde pessoas diferentes poderiam se identificar com aquelas pessoas muito facilmente, que é completamente diferente de você assistir uma série de TV completamente padronizada, onde todo mundo é branco, loiro, do olho azul, ou fica muito próximo disso. Né? Obviamente que Glee não é perfeita, tem os seus defeitos e tem muitos defeitos, ainda mais se a gente for olhar e analisar os episódios de Glee pelo olhar de hoje, né, mais de 10 anos depois, muita coisa mudou, mas para a época foi com certeza revolucionário, não é à toa que fez o sucesso que fez, né, na época e continua fazendo até hoje. Eu lembro da primeira vez que eu assisti Glee e me apaixonei quase que imediatamente, assim, pela história, ela mudou, assim, a forma como eu via as coisas, né, como eu assistia, como eu consumia, porque assim como eu tenho certeza que muitas das pessoas que consumiram Glee foram órfãos de High School Musical, que é, sem dúvida nenhuma, o produto musical mais conhecido e mais falado daquela época, pelo menos quando a gente fala em cinema e TV, porque, caso você também não saiba, High School Musical, os dois primeiros filmes, eles foram transmitidos exclusivamente na TV, e o terceiro e último filme ele foi transmitido primeiro nos cinemas para depois ser divulgado mesmo na televisão.
E Glee marca essa história, né? Esse ponto, porque a gente sai de um produto, embora seja um produto muito bom, mas um produto higienizado, porque o High School Musical era um produto da Disney, e que embora trabalhasse essas questões de representatividade, mas trabalhava as questões de representatividade do modo Disney de se fazer, que não era na verdade tão representativa assim, tão inclusiva assim, e vem Glee e muda tudo isso, né, em que a gente pode realmente se ver. Uma das questões que eu acho muito interessantes em Glee é que é a primeira vez em que a gente olha para, pelo menos eu, olhei para um elenco de série de TV e vi pessoas, não vi modelos, né? Obviamente que as questões vão mudando conforme os episódios vão sendo exibidos e as novas temporadas vão acontecendo e novos personagens vão entrando e aí eles vão até mesmo dando uma padronizada com alguns atores e atrizes que são mais assim naquele padrão normal de modelos quase perfeitos e coisa e tal, mas Glee você vê pessoas que você olhava para aquelas pessoas e dizia, poxa, é uma pessoa que mora aqui perto da minha casa é igual, por exemplo, a Mercedes, que era a menina gordinha, baixinha e negra. Aqui próximo a mim, eu conheço uma pessoa, ou próximo à minha casa também tem uma pessoa que é cadeirante e coisas do tipo, né? Então a gente se via, a gente se identificava, era muito plural, né? Tinha pessoas asiáticas, pessoas latinas, era muito diverso. E isso foi um marco, com certeza, na televisão. Falar de Glee é muito complexo, porque muita coisa aconteceu. Glee tem uma relação direta, pelo menos na primeira temporada, onde é o foco, porque eu já vi também discussões, até mesmo em podcasts, em que falam da qualidade de Glee. Obviamente, para quem acompanhou Glee, viu que ela deu uma caída na qualidade, não é à toa que é, ela foi cancelada, porque também não sei se vocês sabem, mais uma vez Ryan Murphy, que é um dos criadores de Glee, no auge, ele deu uma entrevista para a Oprah, que era na época considerada a maior apresentadora do planeta, era a que faturava mais, todo mundo queria aparecer no programa dela, e ele dá uma entrevista onde ele fala que a intenção dele é que Glee nunca acabasse, Glee fosse uma espécie de malhação que é aqui no Brasil, em que apenas os integrantes fossem se renovando e ele durasse durante anos e anos. Obviamente isso fracassou, né? Não foi o que aconteceu, porque ele foi perdendo a qualidade e, como eu disse, um dos debates que já foi dito é que no início, principalmente na primeira temporada, a gente vê que existia uma preocupação entre fazer uma mesclagem entre as músicas que eram cantadas na série, já que se tratava da história de pessoas que faziam parte de um coral de escola, e a história que estava sendo contada. Então, na primeira temporada, a gente vê questões como separação dos pais e como os adolescentes lidam com isso, questões relacionadas com a descoberta da sexualidade, que é muito presente, principalmente com Kurt, né, que era um dos pontos centrais na primeira temporada, e outras coisas. E o ponto central também era o bullying, né, que era frequente na escola e com eles, por eles serem considerados assim pelo o Glee Club ele não ser considerado uma coisa legal, né? As pessoas não entendiam por que alguém se associaria àquelas pessoas e tal, então eles sofriam muito bullying. Então a gente vê muitas representações psicológicas, de construtos psicológicos que poderiam que foram abordados de fato durante a primeira temporada e que depois foram continuando sendo abordados durante todas as outras, mas não com a mesma qualidade da primeira. A gente vê também questões como a gravidez na adolescência, que é abordado, né, de maneira explícita na primeira temporada com a Queen, né, que a Queen, que é uma das personagens, ela acaba ficando grávida, ela namora com o Finn e acaba ficando grávida do Puck, né, e isso é uma questão. Então a gente tem tudo isso, a gente vê a complexidade de histórias, relacionadas à autoestima, à autoimagem, questões de resiliência, de felicidade, de depressão, de ansiedade, do próprio bullying. Então você vê como Glee era diverso e tudo isso associado a essas questões de diversidade. Então a gente não estava vendo uma pessoa loira sofrer
por amor. A gente tava vendo uma pessoa negra sofrer porque era negra, uma pessoa cadeirante sofrer porque era cadeirante, uma pessoa asiática sofrer porque era asiática. Questões de xenofobia também eram muito comuns em serem tratadas, principalmente nas primeiras temporadas. Mas como eu disse, essas questões elas não foram abandonadas, elas foram sendo tratadas durante as outras temporadas, mas de outras formas, de forma não tão aprofundada assim, na minha visão, né? Porque pode ser que você tenha visto todas as temporadas e ache que tudo foi perfeito e tá tudo bem também. Eu tenho que confessar que em algum momento eu abandonei Glee, né? Porque realmente não estava mais me agradando, né? A como as coisas estavam sendo feitas, estava tudo muito raso, era só música, 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 mas ele foi divertido durante muito tempo, não é à toa que eu estou aqui falando sobre isso. E era muito interessante ver, né? E eu recomendo que todas as pessoas que têm a oportunidade, se você não tem a oportunidade, você se dê essa oportunidade, veja, ele está aí disponível em alguma plataforma de streaming por aí, ou até mesmo na internet, você pode encontrar os episódios. Eu tenho que confessar que até hoje eu ainda tenho os DVDs das 3 primeiras temporadas, né, e que eu assisti muito, assim, muito mesmo, principalmente a primeira temporada, porque Glee realmente era muito bom, né, as histórias eram muito boas, né, mas Glee também, além de abordar essas questões sérias, assim, questões psicológicas, que obviamente eram abordadas de maneira proposital, mas muitas não eram, tenho certeza absoluta, assim, questões mais profundas, que podem ser identificadas e que eu identifico por ser psicólogo, que eram abordados, com certeza estavam lá, mas eles não sabiam que eles estavam tratando daquele tema. Um dos temas centrais que a gente vê e viu durante basicamente as 3 primeiras temporadas era a descoberta do Kurt, né, que obviamente não era o protagonista, como todo mundo que já acompanhou o Glee e sabe da história de Glee sabe que o foco da série era a Lea Michele, que era a Rachel, né? Ela era a grande protagonista, era a menina desajustada, que era considerada feia, fora dos padrões, que tinha um nariz grande, que era judia, que é uma questão lá nos Estados Unidos ser judia, e que ela tinha uma grande voz, e ela realmente tinha uma grande voz, então a história era para ficar ao redor dela, mas acabou que o ator, né, que interpreta o Kurt, que é o Chris Colfer, ele impressionou tanto na audição dele para a série que aquele papel foi criado exclusivamente para ele. Então acabou sendo o foco, um dos principais focos, principalmente na primeira temporada, da questão dele se descobrindo enquanto pessoa gay, se descobrindo enquanto pessoas que gostavam de outra pessoa do mesmo sexo, e da relação dele com o pai e com a sociedade de forma geral, e a gente vê todos os ônus e os bônus que acontecem com isso. Também a gente vê que aquelas questões muito comuns de pessoas que ainda não têm força suficiente para se aceitar, que era fingir que não era gay porque tinha medo e de sofrer as consequências por causa disso, ainda mais naquela época, né? Então, se as coisas são difíceis hoje, imagina naquela época como era representado. E aí as questões vão se desenrolando, né? Obviamente a gente tem, como eu já disse, esse sucesso, ele é tão grande, ele é tão maciço, ele é tão concreto, que Glee, logo na primeira temporada, ele alça todos os protagonistas ao estrelato absoluto, eles ficam milionários, ficam famosos no mundo inteiro, e é uma coisa muito interessante de pensar, porque a gente está falando do ano de 2009, né, que ao mesmo tempo é muito próximo da gente, faz um pouco mais de 10 anos, mas também é muito distante quando a gente fala da relação da gente com a internet. Em 2009, a nossa relação com a internet ela estava sendo construída ainda, a internet já existia já há muitos anos, mas a gente ainda estava aprendendo, de certa forma, a como lidar com essa questão da internet, e eu estava me perguntando como seria hoje essas pessoas, se essas pessoas, se Glee tivesse sido lançado agora, né? Primeiro, se teria tido aquele impacto, que eu acho que não teria tido o mesmo impacto, porque vivemos hoje um mundo completamente diferente, onde aquelas questões que foram abordadas, elas foram muito importantes, mas hoje outras questões surgiram, né? Questões mais complexas, que até tiveram uma abordagem Glee mais dando uma passada, se você der uma passada nos perfis dos protagonistas de Glee, você vai ver hoje que eles não passam assim de 1 milhão de seguidores no Instagram. E o que é muito louco quando você pensa no impacto que eles tiveram na indústria, né? No impacto que eles tiveram no mundo inteiro, na força que eles tiveram no mundo inteiro.
Se eles tivessem, se a nossa relação com a internet fosse a mesma que nós temos hoje, fosse a mesma de 2009, com certeza hoje eles seriam as pessoas mais seguidas do mundo, porque foi um impacto gigantesco, realmente, né? E eles não têm assim uma fração dos seguidores e da influência, da relevância hoje que eles tiveram no passado. Existem muitos deles que ainda continuam com suas carreiras. Na verdade, eu creio que todos eles continuem com suas carreiras, menos o Chris Colfer, o Chris Colfer, que é o Kurt. Ele abandonou praticamente a carreira de ator dele. Creio que ele não tenha abandonado 100% a carreira, mas ele se dedicou, pelo menos nos últimos anos, à literatura. Ele se transformou num autor e num autor de sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Os livros dele não são tão conhecidos no Brasil, não são tão comentados, mas ele já tem uma série de livros já bem grande em que ele focou mais nisso, né? E ele continua dando entrevistas em programas relevantes nos Estados Unidos e coisa e tal. E hoje, quem sobrevive ainda, quem tem uma carreira ainda, que se pode chamar de uma carreira, que está participando de programas de TV, que tem uma influência, são o Chris Colfer, a Lea Michele e o Darren Criss, né, que é um dos meus favoritos, inclusive o Darren Criss. E o que é uma coisa também muito interessante de se perceber, né, quando a gente, como eu estava falando, na primeira temporada, o foco ele era basicamente na Lea Michele e no Chris Colfer, que era a Rachel e o Kurt, e nas questões deles. E quando a gente vai para a segunda temporada, o personagem do Chris Colfer, né, o Kurt, de certa maneira ele é meio que abafado, né? Eu não sei muito bem o que pode ter acontecido, mas eu creio que seja mais uma questão de ele ficou tão popular que eles diminuíram o tempo de tela deles. Para quem for assistir, né, tiver a oportunidade de for assistir a primeira e a segunda temporada, vai perceber que o tempo de tela dele diminui, que ele aparece menos em menos episódios, que ele tem menos momentos de musical, que ele canta menos músicas, e que isso muda novamente depois, quando a série começa a dar um declínio, que eles começam a dar um foco maior nele, né, na verdade, no personagem dele. Mas aí a gente vê também que nessa renovação da primeira para a segunda temporada, em que o Kurt, o personagem Kurt, ele vai para uma outra escola devido ao bullying que ele sofria no colégio lá no Lyman Heights, né? Ele sofreu tanto bullying que ele teve que mudar de colégio porque ele estava começando a ser ameaçado de morte. E é nessa mudança de colégio, em que ele vai para um colégio apenas de meninos, que ele acaba conhecendo Blaine, se eu não me engano. Eu acho que eu não tenho certeza absoluta se o nome do personagem do Darren Criss, que interpretou o namorado do Chris Colfer, do Kurt em Glee, se era Blaine, mas eu acredito que seja. E a introdução desse novo personagem. E aí a gente vê um movimento muito interessante também, que é enquanto o Chris Colfer, que interpretava um personagem gay, ele foi meio que excluído de tudo, né? Excluído dos episódios, na verdade não excluído, mas teve a participação diminuída. Quando o Darren Criss ele volta, ele na verdade ele não volta, mas ele é introduzido nessa nova fase, nessa nova temporada de Glee, ele toma o protagonismo. E é uma coisa que eu percebi, que na época eu não tinha percebido 100%, mas eu estou percebendo nesses últimos dias, porque nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu tenho ouvido novamente músicas de Glee, procurado aqui mesmo no Spotify, novas músicas, e eu percebi a quantidade de músicas que o Darren Criss canta, né? E que é superior até mesmo à quantidade de músicas que o Chris Colfer canta. E se a gente for colocar ali numa balança, eu acho que muito provavelmente a pessoa que, não, na verdade, sem dúvida, a pessoa que mais cantou na série é a Rachel, que é a Lea Michele. Depois, creio eu que venha o Darren Criss, que é o Blaine. E em terceiro lugar, ou empatado, em segundo lugar, vem o Chris Colfer, que é o Kurt. E foi assim uma surpresa, porque eu não lembrava. Eu lembrava que ele era muito presente, mas eu não lembrava que ele tinha tido tantos momentos assim de protagonismo, mesmo porque na segunda temporada, quando ele é apresentado, a gente vê essas questões assim desenvolvidas, porque enquanto na primeira temporada o Kurt ele tem aquelas questões de aceitação e tá lidando com o bullying, na segunda temporada a gente já vê
uma questão um pouco mais avançada, que aqui ele já se aceita, ele já se assumiu como sendo gay para todo mundo sabe, e agora ele está vivendo essa questão da relação do primeiro amor, né, e dessa conquista, mas há essa troca meio de holofote, né, que o holofote sai do Kurt e vai pro Blaine. E é muito interessante pensar, né, como aconteceu isso. Existem, obviamente, várias questões que podem ser analisadas. Eu, enquanto psicólogo, eu acho que tenha sido uma questão mais relacionada à sociedade americana mesmo, porque é uma sociedade extremamente conservadora ainda, é extremamente conservadora nos dias de hoje, mas em 2009 era muito mais, e eu lembro também porque que eu falo isso, porque existe um episódio, eu não me lembro a temporada, mas eu lembro que é do Rock Horror, que tem Glee, que eles têm um episódio exclusivo para esse filme, em que a ideia do autor, né, um dos autores de Glee, era colocar o Chris Colfer vestido do personagem principal. E o personagem principal, ele é um travesti. E eles não quiseram colocar o Chris Colfer como esse personagem porque seria demais para a televisão americana, para a população americana naquele momento ver um homem, mesmo assim um adolescente, interpretando, né, ele não era um adolescente, mas ver um adolescente, vamos dizer assim, entre aspas, interpretando um travesti lá, usando cinta e calcinha, que era o que a gente vê no filme original, né? No filme original tem, porque o Rock Horror, ele é um episódio de Glee baseado em um filme que tem o mesmo nome. E aí eles acabam colocando a Mercedes, né, que é a cantora, que se não me engano é a Amber Riley, o nome dela. Ai, desculpa, gente, porque faz muito tempo e eu tenho que confessar assim, eu gosto muito de Glee, né, demais até, mas obviamente eu tenho meus preferidos, né. Eu sempre tive meus personagens preferidos, que aliás, o meu personagem preferido era o personagem que tem a maior quantidade de camadas entre todos, psicologicamente falando, que era a Sue Sylvester, que era a treinadora Sue. Ela é a melhor personagem de todas, não tem pra ninguém por causa mesmo assim dessas questões de camada. Mas voltando a questão, então, esse episódio ele foi modificado porque seria demais para sociedade americana. E aí eu creio que essa questão de ter mudado o foco do Kurt para o Blaine, em que o Blaine ele assume o papel de protagonista de fato, porque é uma coisa até que é tratada na série Glee, na segunda temporada, e com a chegada dele, o Finn se sente ameaçado, porque ele tem uma voz de liderança, na verdade ele consegue falar melhor com as pessoas, o Finn ele é mais introvertido, ele tem mais essa dificuldade, ele canta obviamente muito melhor, porque ele é um cantor, e o Finn não era, né? Embora cantasse, mas ele não era um cantor, não era o foco dele. Então há essa questão de ciúme e isso é abordado até mesmo. E eu acho que isso aconteceu também pelas questões dos papéis, né? Enquanto o Kurt era desenhado enquanto personagem como um personagem gay afeminado, o Blaine, embora ele também fosse um personagem gay e tivesse assim uma feminilidade, mas era contida relacionado ao Kurt, né? Então a gente vê assim essas questões e eu tenho certeza que isso foi levado em consideração, levando sim em consideração também que um episódio foi modificado porque seria demais ver um ator vestindo calcinha e sutiã, né? Para fazer um personagem específico. Ou foi o Kurt que aconteceu isso, ou outro personagem. Eu não me lembro, mas eu lembro que aconteceu isso em entrevistas. Depois eu até vou dar uma olhadinha melhor. Mas como eu falei, Glee, ele é muito complexo, né? Existe uma complexidade psicológica que daria para se analisar, tanto de forma geral, como eu estou fazendo aqui, como de maneira individual, né? O Kurt seria o alvo principal, principalmente na primeira temporada, pelas questões de aceitação dele, e depois a gente teria outros, mas como eu disse, existe uma personagem muito mais complexa, com muito mais camadas, e que pra mim é a grande protagonista de Glee, né, que é a Sue Sylvester, né? A gente vê a treinadora Sue durante todos os episódios, assim, pra mim eu me apaixonei por ela do momento em que ela aparece, no primeiro momento, até o último momento, ela é a minha personagem favorita, porque ela é aquela questão do não julgar o livro pela capa, né, que cabe perfeitamente nela.
Ela, obviamente, ela tem questões com o Clube Glee, que deixa muito explícito. Ela tem medo do Clube Glee atrapalhar a, as líderes de torcida, porque também foi retirado um pouco de dinheiro que era distribuído para as líderes de torcida e passado para o clube, e ela queria esse dinheiro de volta, e ela tenta aí acabar com o clube para tomar esse dinheiro de volta, para tomar posse e impedir que eles consigam se tornar populares, porque o grupo mais popular é o grupo das líderes de torcida. E durante todo esse processo, durante todos esses anos, a gente vai ver a complexidade, o desenvolvimento dessa complexidade dessa personagem, que começa sendo apenas uma professora chata que quer acabar com o que está acontecendo ali, que tem como objetivo destruir o clube para conseguir o dinheiro de volta, aquilo que ela quer, e depois a gente vai descobrindo as diversas camadas, né, que ela não é o que ela aparenta ser. E é muito interessante porque a gente descobre que é, ela tem uma irmã que tem síndrome de Down. A gente vê as diversas camadas dela em que ela faz uma coisa má, como por exemplo, existe um episódio de Glee em que ela destrói a sala está inteira enfeitada com decoração de Natal. Ela vai lá, ela destrói toda a decoração de Natal porque ela quer, né? Porque ela quer fazer com que eles sintam. E logo depois ela se arrepende e ela redecora tudo e ela devolve os presentes. Inclusive é um dos meus episódios favoritos disso. Na verdade é o episódio favorito dela porque mostra a complexidade dela, né? Mostra que ela não é só uma coisa. Ela é sem dúvida nenhuma, o personagem mais bem trabalhado. Não sei se é por uma questão da atriz, não sei se é porque a atriz que interpretava ela, a Jane Lynch, ela, por ser uma atriz veterana, ela exigiu que o personagem tivesse essa profundidade, essas camadas, já que a camada e a profundidade dos outros personagens, de certa maneira, foi abandonada, como personagens que simplesmente desapareceram, como o personagem da Queen mesmo, que desapareceu, que começa com questões como traindo o namorado, engravidando do outro, e depois isso tudo desaparece e toma um rumo muito louco durante as outras temporadas em que ela aparece. E aí a gente vê, ela vai vendo essa questão, essa dualidade entre ela é boa e ela é má, e o que ela é, e fica aquela questão, mas ela é o que? Ela é boa? Ela é má? Em um momento ela está atrapalhando o clube, no outro momento ela está ajudando o clube, e na verdade, essa é uma resposta muito simples. Ela simplesmente é uma pessoa, né? Ela uma pessoa com suas complexidades, e ninguém é totalmente alguma coisa, né? Porque a gente vê que na maior parte do tempo ela tá ali tramando contra o clube, mas ela também tá ajudando sempre que pode, ajuda, ajuda eles por questões próprias mesmo dela. Então é isso, ela é apenas humana. E é exatamente nessa humanidade que ela é tão incrível, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas primeiras temporadas em que ela é obrigada a incluir pessoas novas nas líderes de torcida, em que ela abre isso pela primeira vez para audições, em que vem Beck. E Beck é a menina autista, não ia dizer autista, mas ela não é autista. A menina que tem síndrome de Down da escola, em que ela é a única pessoa que passa, que é aprovada no processo. E no início, o professor Shu, né, o Will Schuster, ele fica muito ressabiado, ele fica com medo, assim, ele não entende por que que ela passou, e ele tem medo dela fazer algo de errado com ela, quando na verdade a gente vai descobrir mais na frente, né, que ela fez isso por identificação, por uma projeção. Quando entra naquela sala, ela não vê uma aluna com síndrome de Down, ela vê a irmã, né? Então vem, ativa aquelas memórias, ativam os gatilhos nela, e ela abraça a Beck por saber de todas as dificuldades, porque ela viu, ela viveu as dificuldades da irmã, e aí ela abraça, toma ela como uma filha, e a gente vê toda a relação delas, que é muito bonita, que é uma das relações mais bonitas, mais bem desenvolvidas. E também existe um episódio de Glee, que também é um dos meus episódios favoritos, inclusive é um dos episódios que tem a Sue como foco, em que a irmã da Sue morre. E aí, nesse dia em que a irmã da Sue morre, nesse episódio específico, ela acaba expulsando Beck
das líderes de torcida, e aí existe uma pequena revolta entre os professores para saber por que ela fez isso e coisa e tal. E aí a gente acaba descobrindo no final que ela fez isso porque Beck lembrava a irmã dela. Beck gerava gatilhos nela. Quando ela olhava para Beck, ela lembrava da irmã. Então o que ela estava fazendo nada mais é do que tentando uma forma de conviver com o luto. Ela não aguentava olhar para Beck porque ela trazia as memórias da irmã. Então a gente vê o quão complexo é. Obviamente, como eu já disse, outros personagens também são bastante complexos, tem diversas camadas, mas Su, de fato, é a melhor de todas, né? Porque as camadas delas são explícitas, né? A gente vê esse bem entre muitas aspas e esse mal entre muitas aspas. A gente vê uma pessoa sendo uma pessoa, né? Em que enquanto o foco dos outros personagens é fazer essa ligação entre as músicas e eles estão o tempo todo dançando e cantando, Soul fica mais com essa parte mesmo dramática, em que a gente vê essas relações. É mais jogada para ela e isso é muito, muito interessante mesmo de ver, por isso que eu recomendo Glee. Né, a gente também poderia falar aqui sobre os inúmeros prêmios, porque Glee, não só Glee enquanto série, mas todos os personagens e todos os atores tiveram muito sucesso, ganharam muitos prêmios, e aí você pode ver na internet que são muitos e muitos prêmios que eles ganharam, bateram muitos recordes. As músicas cantadas em Glee, as versões entraram na parada da Billboard diversas vezes, inúmeras vezes, eles têm recordes na parada da Billboard. E aí você pode pesquisar também para saber mais sobre isso. E as músicas estão disponíveis no Spotify. E as que você não achar no Spotify, vai para o YouTube, que tem no YouTube ou em qualquer outro lugar, para ver toda a diversidade, toda a complexidade. Obviamente a gente também tem aquelas questões sociais reais de Glee. Além dessas questões de representatividade, que as pessoas se sentiam representadas, também tem as questões dos ônus, porque qual foi o menino que em 2009 falava que assistia Glee e que não sofreu por causa disso? Glee também gerou muito bullying. E isso é muito interessante, né? Ver a visão das pessoas relacionada a isso, que também daria muito podcast. Mas nem só de glórias vive em Glee. Né? Glee foi maravilhoso, Glee continua sendo maravilhoso. Obviamente, hoje, se a gente parar para ver, como já foi comentado lá no início, os episódios, a gente vai ver muita coisa que a gente considera errada, muita coisa inapropriada, muita coisa que era permitido naquela época ser discutido e ser falado, e que hoje em dia não seria permitido ser discutido e ser falado. Mas a gente também tem que falar do pós de Glee, né? Glee termina, se eu não me engano, na quinta temporada, na sexta temporada, e termina com um fracasso. Né? Ele inicia como nas 3 primeiras temporadas sendo um dos melhores shows do planeta e termina com um grande fracasso que vai perdendo qualidade de texto, qualidade dos programas e, como eu disse antes, aquele desejo do Ryan Murphy de tornar Glee alguma coisa eterna não aconteceu. Né? Acabou e acabou de maneira bem ruim, assim. Né? Porque desde sempre, na verdade, Glee sofreu com essas questões de preconceito. Sofreu com pessoas dizendo que Glee não tinha qualidade, porque tem aquelas questões de pessoas que acham que porque é um musical e o musical tem menos qualidade do que os outros tipos de mídias visuais. E aí sempre sofreu com isso, mas de fato, se a gente perceber, assim, abrir bem os olhinhos, a coisa ficou bem difícil de ser levada, de ser continuada. E aí termina, e ao terminar Glee, a gente fica sabendo dos bastidores, né, que não eram divulgados na época, na verdade sempre houveram rumores, principalmente de problemas, né, dos problemas envolvendo a atriz, o que era para ser a estrela principal de Glee, que era a Lea Michele. Durante todos os anos, assim, todas as temporadas de Glee, nós ouvimos e soubemos de questões relacionadas ao comportamento dela, que ela tinha um comportamento abusivo, que ela um comportamento errado, nos bastidores, e que ela tinha muito conflito com praticamente todos do elenco e que as pessoas não gostavam dela. Mas durante todos os anos, pelo menos em que estava no ar o programa, tudo isso foram rumores. E aí, após o final do programa, em que eles estavam livres, principalmente de contratos, né, que ele não tinha mais nenhuma associação, porque é muito fácil de se compreender porque que antes eram só coisas rumores, porque os atores não poderiam falar mal dos autores que estavam na série, porque isso gerava uma série de complicações para a própria série, já que se vendia
a imagem de um grupo unido, né, que sofria junto e conseguia superar os obstáculos juntos. E aí a primeira pessoa que expõe essas questões problemáticas da Lia Michele é a Naya Rivera, que é a Santana, que também é uma das minhas personagens favoritas. Assim, quando a gente fala em personagem geral, a minha personagem favorita sem é a Santana. Ela é, assim, não, a personagem central e geral é a Sue Sylvester. Ela é a melhor de todas. Mas enquanto personagem ali dos integrantes do Glee Club, a minha personagem favorita, sem dúvida nenhuma, é Santana. Ela tinha, assim, um magnetismo, ela tinha uma coisa que você olhava para ela e ela era muito carismática. E você se apaixonava por ela. E foi assim que eu fiz, igual o Sul. Eu olhei para ela e disse, adorei. Eu olhei para Santana e disse, adorei essa pessoa. E ela também ela tinha diversas camadas, né? E o personagem dela também era muito complexo, porque começa de uma forma e acaba terminando de outra, o que é muito interessante também. E aí a gente vê, quando termina, né, Rivera revela realmente que ela teve problemas com a Lia Michele, assim como outras pessoas tiveram problemas com ela, mas ela focava na relação delas duas e como era problemática, em que a Lia Michele era tratada de uma forma completamente diferente, e todo mundo sabe disso porque o próprio Ryan Murphy, ele tinha uma ligação e ainda tem uma ligação que eu, enquanto psicólogo, considero até mesmo estranha com a Lia Michele, que é uma ligação assim quase que obsessiva com ela. Ele colocou ela no lugar de diva dele, né, de pessoa admirável, e que ele elogiava muito ela o tempo, elogiava ela muito o tempo todo, né? O que não tem nada de errado, né? As pessoas se elogiam e tá tudo bem se elogiarem, mas a forma como ele tratava ela, e isso deu forças a ela para ser é, sei ter esses comportamentos não tão legais nos bastidores, obviamente, né? Porque é claramente ele nunca escolheu, ele nunca escondeu, na verdade, né? Ele escolheu, mas nunca escondeu ela como sendo sua favorita, sua personagem, não sei se era a personagem favorita, mas com certeza era a atriz favorita dele. Tanto que depois ele tentou levar ela para outros questões relacionadas à TV e não conseguiu por causa das questões, né, que aconteceram, mas essa relação deles é muito, assim, até mesmo tóxica mesmo, porque o que ele criou um monstro. Imagine você que você tem um criador da série naquela época, uma das séries mais populares do mundo, dizendo que você é tudo e mais um pouco, que você é perfeita, que você é diva dele. E aquela pessoa ela se sente protegida. É tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser porque tudo que eu fizer ele vai aceitar. E foi isso que aconteceu, né? Ele deixou com que as coisas fossem acontecendo, mesmo sabendo e mesmo ouvindo as reclamações. E aí quando o Naya vem e revela que realmente as coisas aconteceram, que realmente essas questões aconteceram ao ponto dela quase ser demitida em uma das temporadas por ter reclamado do comportamento dela, né? E é uma coisa que ela fala que a Lia Michele ela não conseguiu ver o crescimento da personagem dela, não conseguiu ver o destaque da personagem dela. Quando o personagem dela estava se destacando, ela acabou que se sentiu acuada, porque ela era a grande estrela. E também temos que reconhecer que a Rachel ela sempre foi taxada, pelo menos por muitas pessoas, como sendo uma personagem chata, porque ela realmente é. Embora fosse uma personagem muito talentosa, e Lia Michele fosse muito talentosa e ainda é muito talentosa, mas ela é chata, é uma personagem chata, uma personagem insuportável, uma personagem mimada, que queria as coisas do jeito dela na hora dela, era muito complicado. E a Santana ela tinha camadas, então a Rachel só tinha uma camada só, que era a camada da chatice, e a Santana tinha várias camadas diferentes, o que tornava ela incrível, e na Rivera com uma imagem muito forte, né, também. E aí, obviamente, isso vai virando uma briga de galo interna, né? Que a personagem não, mas a atriz que acha que pode fazer o que quer na hora que quer, porque é protegida, vê que o seu espaço, na verdade não vê, mas sente que seu espaço está sendo ameaçado por outra pessoa e de repente ela percebe que a outra pessoa é tão talentosa quanto ela, é muito difícil para ela reconhecer isso. E aí a gente entra nessas questões, porque são questões muito simples, que são questões do ego, né? Aí é uma briga de ego, é a Lia Michele brigando com o seu próprio ego inflado, que foi inflado por causa do produtor da série que deixou esse ego crescer. E ver essas questões, elas acabam brigadas, né? Tanto que a Lia Michele e a Naya Rivera, elas terminam tudo brigado. Por que terminam tudo brigados? Porque, infelizmente, para quem acompanha a série sabe que Glee
ela teve uma das primeiras baixas, na verdade teve baixas, né? A, não a Lia Michele, mas a Naya Rivera, infelizmente, ela foi uma das baixas, na verdade foi a última baixa relacionada à morte de Glee, né? Que teve em que ela morreu e a Lia Michele e a Naya Rivera terminaram brigadas, né? Infelizmente. E aí entrando nessas questões, são questões mais profundas em que essas não tinha apenas questões internas, problemas internos relacionados a isso, mas também houveram mortes. Houveram 3 mortes durante o decorrer da série de personagens e atores muito importantes para a série. A primeira morte que acontece é a morte do Corey Monteith, que é o Finn Hudson, que era o par da Rachel na série, ou seja, que era um dos principais, que era o interesse amoroso amoroso da personagem da Lea Michele, em que ele morre ali por volta de 2013 por conta de uma overdose de drogas. E de forma muito básica, para falar sobre a história dele, ele vinha lutando há muitos anos contra um vício em drogas que ele tinha desde a adolescência, e ele acabou sucumbindo e infelizmente morrendo, sendo encontrado em um hotel, morto por causa do uso exacerbado dessas drogas. Concomitante a isso e ao mesmo tempo a isso, estava havendo um outro tipo de escândalo, que era um escândalo do Mark Sellen, que era o intérprete do Puck. Para você que não sabe quem é o Puck, é aquele que tinha um moicano. O Mark Sellen, ele foi acusado de possuir material pornográfico infantil, né? Ou seja, traduzindo, ele foi acusado de pedofilia, de prática de pedofilia, porque lá nos Estados Unidos eles entendem de maneira diferente. Obviamente que o erro está único e exclusivamente nele ter esse material, e era muito material que ele tinha, eram milhares de fotos e vídeos de crianças que ele tinha na posse dele, e ele foi descoberto, isso foi provado, e ele sabia que ele ia ter que pagar por isso, e que ele iria ser preso, e que obviamente isso marcaria a vida dele para sempre, e ele não aguentou, né? E acabou infelizmente tirando a própria vida, cometendo suicídio. O corpo dele foi achado em uma floresta nos Estados Unidos. Essa foi a segunda grande perca do elenco original de Glee, porque o elenco acabou também tendo uma renovação, e como eu disse, a terceira e última grande perda foi da Naya Rivera, que acabou por um acidente se afogando enquanto passeava com o filho dela de barquinho. Aí acabou tendo essa tragédia e ela morreu. Mas não sendo o suficiente tudo isso que aconteceu, que já marcou o Glee nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 3 anos, há 3 anos atrás, mais ou menos, ou um pouquinho mais, veio à tona uma outra questão que é relacionada mais uma vez a Lea Michele. Como a gente já falou, a Lea Michele sempre teve um comportamento considerado um comportamento difícil com todo mundo, e aí há 3 anos aconteceu a morte de um homem negro, George Floyd, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Me perdoe se o nome dele estiver errado, mas aconteceu isso, essa morte desse homem negro por policiais, em que houve uma repercussão mundial disso, e a Lea Michele foi uma das pessoas que se solidarizou com a situação e acabou lançando um Twitter reprovando a ação da polícia e apoiando o movimento negro, dizendo que é aquela Black Lives Matter, que as vidas negras importam, coisa e tal. E uma atriz negra que participou das últimas temporadas de Glee, creio que das últimas 2 temporadas de Glee, ela viu aquilo, né, Lea Michele se solidarizando com aquilo, e aí veio à tona mais uma questão dela, que era uma questão muito provavelmente de racismo, em que a atriz diz que Lea Michele transformou a vida dela no set de gravação no inferno, e que chegou até a dizer que se tivesse a possibilidade, cagaria na peruca da menina. E que por causa do comportamento, das coisas que aconteciam ali nos bastidores de Glee, ela considerou até mesmo abandonar sua carreira enquanto atriz. E aí isso veio à tona essas questões, e mais uma vez a confirmação de que Lea Michele não era uma pessoa fácil, e essa menina teve o apoio de outras pessoas do elenco original de Glee, e outras pessoas que trabalharam com Lea Michele em outras produções em Hollywood, confirmando, né, como ela era difícil, e também tiveram questões
em que pessoas que trabalharam com ela na Broadway, porque ela também é uma atriz de teatro e hoje ela faz teatro, também vieram a público dizer que tiveram problemas com ela e relatar esses problemas desde a infância e revelaram que o mau comportamento dela é desde a infância, não é uma coisa de agora. E aí as coisas mudaram, então, do jeito que estão até hoje, né? E aí a gente tem todas essas questões, né, que tem aí. Então a gente vê a complexidade de Glee, o quanto o Glee é complexo dentro e fora, né? Dentro dos estúdios e fora dos estúdios. Então é isso, pessoal. Assim, de maneira muito básica, isso aqui é um episódio que eu vim falar sobre. Eu adoro o Glee, mesmo tendo todas essas dificuldades. Mas eu adoro o Glee as duas primeiras temporadas. A partir da terceira ela começa a cair, é igual os filmes de Harry Potter. Harry Potter ele é maravilhoso até o terceiro, depois do terceiro ele começa a dar uma caída. Tenho que confessar, embora seja muito fã de Harry Potter. E se você gostou do vídeo, não. Se você gostou do episódio, não se esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações de sempre quando eu lançar um episódio novo, você vir para cá e também deixar a sua classificação. Não custa nada. Fala se você gostou, o que é que você está achando, interage comigo e aproveite todos os outros episódios que estão disponíveis aqui. E a gente se vê muito em breve em um outro episódio, que eu quero fazer um episódio exclusivo sobre o Darren Criss. E aí eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês querem ou não esse episódio sobre o Darren Criss. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou!